Em nossos dias, a palavra fariseu se tornou sinônimo de falsos cristãos, um adjetivo para qualificar pessoas que não temem a Deus e que acabam fazendo da igreja um sistema de enriquecimento próprio. Existem muitos assim, misturados aí no meio da igreja, infelizmente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quem eram os fariseus e por que a palavra fariseu se tornou sinônimo de falsos cristãos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você encontra conteúdo relacionado à teologia, Bíblia, vida cristã e tudo que você precisa para crescer no conhecimento das Escrituras, crescer no seu relacionamento com Deus. Eu sou Otávio, sou professor especialista em teologia bíblica. Se você tiver interesse de estudar as Escrituras comigo, basta você acessar o nosso site e se matricular, teologiainteligente.com.br. Estamos abrindo a próxima turma do nosso curso, então não perca tempo e faça a sua matrícula. Antes de explicar por que a palavra fariseu se tornou sinônimo de falsos cristãos, você precisa aprender quem foram os fariseus. E eu aproveito para pedir que, se você ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever e deixe também o seu like. Se você olhar aí, nós estamos bem pertinho dos 90 mil inscritos, então vamos atingir essa marca aí rapidinho, hein? Bom, no tempo de Jesus havia vários grupos religiosos dentro do judaísmo, e os principais grupos são os fariseus, os saduceus, os essênios e também os zelotes. Nesse vídeo, nós vamos falar apenas sobre os fariseus. Em outra ocasião, caso você queira, deixa aí nos comentários, a gente pode também falar sobre essas outras seitas e esses outros grupos que havia dentro do judaísmo. Bom, os fariseus foram uma seita do judaísmo que surgiu por volta ali do ano de 130 a.C. E eles defendiam a pureza sacerdotal, eles tinham um grande respeito pela lei de Deus. Eles eram extremamente zelosos nos rituais religiosos do judaísmo. É errado pensar que os fariseus eram simplesmente pessoas que não estavam nem aí para as coisas de Deus. O problema dos fariseus é que, com o passar do tempo, eles se engrandeceram, a seita cresceu e eles começaram a usar a religião, usar os conceitos da lei, as suas práticas, para se sobrepor sobre as demais pessoas. Então, eles falavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam. E é por isso que eles vão passar a ser criticados pelo Senhor Jesus. A gente já vai ver isso um pouquinho aqui. Então, o significado mais provável da palavra fariseu é separar ou separados, talvez dando a ideia de que eles se consideravam separados dos pecadores, não é? E é exatamente por causa disso que eles se achavam mais puros do que todos os demais. E os fariseus, eles tinham algumas doutrinas que até são compartilhadas por igrejas cristãs dos dias atuais. Por exemplo, eles consideravam a soberania de Deus. A maioria de nós cristãos também consideramos a soberania de Deus no controle da história. Eles também criam na imortalidade da alma, eles criam na existência da alma, de espíritos, né? E também na ressurreição do corpo. Eles também davam muita importância ao dízimo e eram extremamente rígidos quanto à questão de guardar o sábado. Bom, essas eram algumas das doutrinas e dos ensinamentos que eles seguiam e eles eram extremamente zelosos com relação a esses princípios. Conforme nós vemos nos evangelhos, muitos fariseus foram inimigos do ministério de Jesus. Se você ler Mateus 23, ali mostra claramente a repreensão severa que Jesus faz aos fariseus, chamando eles de hipócritas e de sepulcro caiados. Sabe o que significa sepulcro caiado? É um túmulo pintado, né? Por fora tá limpo, tá bonito, talvez tenha flores, mas por dentro está cheio de podridão. Por isso que ele fala que é um sepulcro caiado, né? Passado cal para ficar branquinho, para ficar limpinho, mas por dentro está cheio de podridão. Jesus está falando que os fariseus eram assim. Eles representavam um sepulcro caiado. Estava por fora bonito, mas por dentro cheio de podridão. Inclusive, eu recomendo que você leia Mateus 23. A parábola que Jesus conta do fariseu e publicano também demonstra como os fariseus se consideravam acima de todas as demais pessoas. Eles se achavam realmente mais justos. Eles usavam a religião para se exibirem, né, apresentando ali uma falsa santidade. E é por isso que eles foram duramente repreendidos por Jesus. E, por causa das repreensões de Jesus, eles
ficavam irritadíssimos e tentavam a todo custo encontrar alguma falha em Jesus. Basta você ler os evangelhos e você vai perceber isso. Agora, no meio de toda essa podridão, no meio de toda essa santidade de aparência, existia entre os fariseus homens que eram fiéis, homens que tinham realmente no coração o desejo de agradar a Deus com sinceridade. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, alguns fariseus que tinham respeito por Jesus. E aí, é claro, a gente pode destacar Nicodemos e até mesmo depois o próprio apóstolo Paulo, ao se converter, ele deixa então a seita dos fariseus e se torna um discípulo de Jesus, mas ele era fariseu. E tem uma passagem muito interessante também, Lucas capítulo 13, do 31 e 32, onde alguns fariseus estão alertando Jesus, estão falando para Jesus que Herodes queria matá-lo. Eu quero ler aqui com você. Diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matar você. E Jesus respondeu, Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o que devo fazer. Ou seja, Jesus aqui está conversando com alguns fariseus e esses fariseus vieram alertar Jesus: ei, é melhor você ir embora porque Herodes quer matar você. Isso mostra que os fariseus, eles tinham sim uma reputação ruim, porém havia sim entre eles pessoas que buscavam o Senhor e que consideravam Jesus com grande respeito. E é exatamente por causa de toda essa reputação ruim, que os fariseus têm, que hoje os falsos pastores, os falsos pregadores, recebem o título de fariseus. Exatamente por causa da atitude dos fariseus, que eram hipócritas, como sepulcros pintados, que tinham um alto grau de santidade apenas no exterior, mas no íntimo estavam cheios de orgulho. Portanto, fariseu acabou se tornando um sinônimo para representar igrejas, pastores, movimentos, e tudo que tem aí uma aparência de santidade, mas que na verdade está cheio de perversidade e pecado. Então, quando você fala que alguém é fariseu, uma acusação muito séria, inclusive, que você deveria fazer apenas se você conhecer realmente a pessoa, saber o que essa pessoa é na sua intimidade, na igreja onde ela frequenta, qual é o ministério que ela desenvolve, porque é uma acusação severa, mas quando você acusa alguém de ser um fariseu, você está dizendo que essa pessoa é um hipócrita, você está dizendo que essa pessoa prega aquilo que ele não vive. Então, cuidado quando você vai acusar alguém de ser um fariseu, porque fariseu se tornou um sinônimo exatamente de um hipócrita, de um falso cristão, de alguém que usa da fé apenas como aparência. Então é isso. E aí? Se você gostou, deixa seu like, quero também ouvir a sua opinião, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Até o próximo vídeo.